Boa noite, pessoal. Prazer revê-los aí, nessa nossa unidade de fisiopatologia do sistema imunológico. Hoje nós vamos dar continuidade à unidade de ensino 2, seção 3 da nossa matéria, tá? Como eu disse para vocês, eu vou usar dessa nova ferramenta para que a gente possa deixar algumas aulas gravadas, tá? Essa plataforma ela é um pouco mais fácil de fazer o upload dessas aulas para o YouTube, mas isso não vai cancelar o nosso encontro semanal, ok? O que nós vamos fazer de agora para frente? Nós teremos basicamente 2 aulas por semana. Uma através desta plataforma, na qual eu estou gravando agora, e a outra, o nosso encontro semanal às quintas-feiras, ok? Então, a partir de hoje, eu dou início a essa nova plataforma, tá? Então, hoje eu estou postando a aula. Na quinta-feira que vem, nós vamos reexplicar essa aula, ter um momento para que todos possam tirar as dúvidas, né? Eu vou explicar a atividade que vocês têm que fazer referente a essa unidade de ensino. E na quinta-feira eu já posto a nova aula, o nosso novo encontro da continuidade da nossa matéria, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de detecção de streptoisina, dosagem de proteína C reativa e fator reumatoide, tá? São 3 exames bem simples, muito rotineiros, que se fazem em laboratório e que são fundamentais para detectar algumas doenças, tá? PCR é uma coisa que está sendo muito utilizado nesse momento devido ao cenário atual do Covid-19 e eu já explico para vocês como ele é feito, ok? Então, dando início. O primeiro exame que nós vamos falar, gente, é a detecção da anti-streptoisina O. Para quem não sabe, streptoisina O é uma toxina hemolítica que é encontrada por uma bactéria denominada Streptococcus pyogenes, tá? O que é essa toxina hemolítica? Quando a gente fala toxina hemolítica, o que ela quer dizer? Se vocês, porventura, escutassem esse termo, qual era a primeira coisa que vem aí na cabeça de vocês, tá? Quando vocês não souberem de cara o significado de uma palavra, eu dou uma dica para vocês, tá? Vocês podem estar avaliando a etimologia dessa palavra, ou seja, o estudo desta palavra por partes, ok? Então, em algum momento da vida de vocês, vocês já ouviram o termo hemólise, ou então lise. Tá? Então, o que essa toxina ela causa no ser humano? Ela causa uma quebra das hemácias. Tá? Então, isso é uma toxina hemolítica, que é encontrado nessa bactéria Streptococcus pyogenes. Eu não sei se vocês vão recordar, mas de antemão eu já passo aqui para vocês. As bactérias elas tinham vários formatos, tá? Para quem não lembra, eu vou rever aqui um pouquinho. Que era coco, tá? Quando a bactéria ela é formada por apenas um círculo, é uma bolinha. Diplococo, quando é a união dessas duas bolinhas. Staphylococcus, quando eu tenho vários cocos unidos em formato de cacho de uva. Streptococo, quando eu tenho vários cocos assim, em fila, assim como está nesse slide. Eu tenho bastonete, eu tenho vibrião, ok? Então, essa bactéria que causa uma doença que eu vou falar já já, a Streptococcus pyogenes,
ela possui esse formato, tá? Streptococcus, ou seja, eu tenho uma fileira de cocos um atrás do outro, ok? O que essa bactéria aí, então, ela causa no ser humano, tá? Então, caso não tenha um tratamento assim de imediato, né, vale lembrar que é uma bactéria, então o tratamento adequado seria o uso de antibióticos. Ela pode desenvolver aí na pessoa uma doença na qual a gente chama de glomerulonefrite e febre reumática, tá? Essa febre reumática também é conhecida aí como reumatismo no sangue, tá? Essa febre reumática, então, ela é uma doença autoimune que é causada após o contágio com essa bactéria, né, a Streptococcus pyogenes. Geralmente ela atinge crianças, né, e jovens entre 5 e 15 anos, que pode gerar lesões aí cerebrais e lesões cardíacas, tá? Essa doença, gente, né, essa infecção causada por essa bactéria, ela pode gerar dores nas amígdalas, né, a famosa dor de garganta, que é muito recorrente aí 3 vezes por ano, tá? E geralmente ela é bem difícil de ser tratada, ok? Como que a gente faz esse exame? Esse é um exame que eu já fiz muito, é um exame bem bacana, né, de se fazer. Para que a gente precisa fazer essa dosagem aí da antistreptozina O né, no sangue da pessoa, tá? Então, é um exame que é feito aí, ó, entre 4 e 8 horas de jejum na pessoa, tá? É coletado aí uma amostra de sangue da pessoa, né, no laboratório. Então, geralmente a punção é feita aqui, né, no braço, ok? Leva esse sangue para o laboratório, é feito um processo de centrifugação dele. Depois eu vou retirar uma parte aí né, do soro, do sangue, e eu vou acrescentar 20 microlitros de um reagente chamado reagente de látex azo, tá? Feito isso, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa plaquinha onde eu misturei tanto o soro, né, o plasma sanguíneo, com o meu reagente, e eu vou homogeneizar, tá, por 2 minutos. Caso haja uma aglutinação, a formação de vários pontinhos nessa placa, eu tenho um ASLO positivo, ou seja, a pessoa ela está com a presença daquela bactéria no organismo dela, ok? Então essa bactéria ela começa a gerar essa proteína chamada streptozina e ela começa a ficar positivo no sangue. Feito esse exame e deu essa aglutinação, consta que eu estou positivo para esta bactéria, ou seja, eu tenho uma infecção, ok? Vale lembrar, gente, que essa é uma doença perigosa, tá? E se ela não for tratada, ela pode gerar complicações aí maiores, né, principalmente nas crianças, ok? Além, né, da antistreptozina O, o médico ele pode solicitar uma cultura, tá? O que é essa cultura? Geralmente, né, eu já tive a oportunidade de fazer esse exame algumas vezes. A gente pega um SOAB, que é uma espécie aí de um cotonete, né, grande, vai lá na garganta da pessoa, na região das amígdalas, e coleta uma parte né, da nossa amostra. Levo para o laboratório e aí eu vou fazer uma cultura né, dessa amostra que eu fiz. Após alguns dias ali de incubação, eu vou começar a fazer alguns testes, né, chamados série bioquímica, para ver se eu consigo localizar a presença
dessa bactéria Streptococcus pyogenes, ok? Então vale lembrar, gente, que além do exame anti-streptozina O, o exame de cultura ele é um complemento para saber se a pessoa vai ou não estar desenvolvendo alguma doença referente a esta bactéria, ok? O segundo exame que nós vamos falar hoje é a respeito aí da proteína C reativa, tá? Esse é um exame muito comum, também chamado de PCR, né? O que é essa proteína C reativa? O que é o PCR? Nada mais é do que uma proteína que é produzida pelo fígado quando a gente tem a presença de uma inflamação ou uma infecção, tá? Ela também serve para indicar se a pessoa está passando por alguma doença cardiovascular ou risco dessa doença, tá? Para quem está acompanhando o noticiário, tudo aquilo que vem acontecendo no dia a dia, o PCR ele também é um tipo de exame que está sendo bastante utilizado em casos aí do Covid-19, tá? Então, a primeira ação do RT-PCR, né, que é... Já explico o que é o RT. RT é a simbologia, né, da enzima transcriptase reversa, o PCR. Para quem lembra um pouquinho lá, né, da microbiologia, quando estudou vírus, lembra que o vírus HIV, o vírus que causa, né, o HIV, ele usa uma enzima chamada transcriptase reversa. E para que ele usa, né, essa enzima? Ele pega o próprio glóbulo branco da pessoa e passa a trabalhar para ele, tá? O que seria isso? O vírus ele coloca esta enzima dentro do glóbulo branco e esse glóbulo ele passa a formar o material genético desse vírus dentro deste glóbulo. A partir daí, né, vão surgindo uma série de outros processos, clivagem, montagem, e novos vírus são formados a partir de um único vírus, tá? Então, o que é feito? Para eu detectar, por exemplo, a presença aí do COVID em uma pessoa. A partir do momento, né, que eu tenho aí a proteína C reativa RT, o RNA ele vai ser produzido a partir de uma molécula de DNA. Tá? Feito isso, o que vai acontecer? O próprio vírus ele passa a inserir o que a gente chama de primer, né, que são alguns marcadores, no seu próprio DNA. Feito isso, a gente replica esse DNA, né, vários milhões de vezes para a gente ter uma quantidade significativa desse material genético. Depois disso, a gente compara, né, para quem estudou um pouquinho de genética e lembra, o que a gente chama aí de bases púricas e pirimídicas, né, os códons, anticódons, A com T, C com G, né, adenosina, timina, citosina e guanina, eu tenho essas combinações. E a partir do momento que eu faço essa comparação, aí eu vejo que eu tenho a presença do DNA viral no corpo humano, né, no indivíduo, diagnosticando o COVID. Tá? Então, esse exame PCR, ele é indicado aí também, muito simples de ser feito, né, através de teste rápido também, em pessoas utilizando a própria coleta aí, né, do material, das amostras, da saliva, né, das mucosas do indivíduo, ok? Só voltando aqui, gente, aqui atrás, o PCR, quando
quando ele é indicado aí para casos de diagnóstico de doenças cardiovasculares, ele muda um pouquinho de nome, tá? Ele passa a ser chamado de PCR-US, ou também chamado de proteína C reativa ultrassensível. Para que ele serve? Caso eu tenha aí quantidades significativas dessa proteína no sangue, há indícios também, né, da pessoa apresentar uma doença cardiovascular. Tá? Devido a isso, eu tenho fatores de risco, né, Covid e tudo mais. Eu posso usar o mesmo exame laboratorial para detectar se a pessoa tem um problema cardiovascular e se ela é aí um paciente que apresenta, né, o Covid-19 né, no seu organismo, digamos assim. O que a gente faz aí, então, ó, quando eu preciso fazer um exame do PCR? Tá? Inicialmente, eu vou pegar o RNA desse vírus e eu vou transformar ele em DNA. Tá? O DNA ele é ampliado, né, através aí de fitas de DNA simples, e eu começo a comparar, né, esse RNA do vírus com o DNA. Por que eu começo a comparar? Porque eu vou ter uma semelhança entre essas duas fitas. Tá? Tendo essa semelhança entre essas duas fitas, eu começo a ver que existem tríades ou bases púricas que eu começo a ver de um lado e do outro, tanto no RNA quanto no DNA. Feito isso, fazendo essas comparações, eu consigo afirmar que a pessoa está aí com a suspeita do coronavírus. Tá? Então, o PCR, gente, ele é um dos exames aí mais feitos nos laboratórios ultimamente. Tá? Ele é feito aí para diagnosticar uma série de comorbidades. Okay? Um outro bastante comum, né, um outro exame bastante comum é o fator reumatoide. Tá? O que é o fator reumatoide? Então, ele é um anticorpo, né, um autoanticorpo, que ele pode ser produzido em algumas doenças autoimunes e que ele reage contra a imunoglobulina G. Tá? Ele forma esses complexos que vão destruir esses tecidos saudáveis, como a articulação, por exemplo, né? No caso de uma doença que nós já falamos aí, que foi até um dos nossos trabalhos, que foi a artrite reumatoide. Tá? Identificado esse fator reumatoide aí no sangue, eu consigo dar diagnósticos de outras doenças, tá? Como lúpus, a própria artrite reumatoide que eu falei. De que forma? Quando eu tenho valores muito elevados desta proteína, da proteína reumática, no sangue. Sendo assim, eu consigo quantificar se existe algum problema de origem autoimune naquela pessoa. Tá? Eu faço a dosagem do fator reumatoide e eu não consigo identificar qual é a doença que a pessoa tem, mas eu tenho algumas suspeitas, ok? Então, ó, como que é feito esse teste? Tá? Chamado aí de prova do látex ou teste de Waller-Rose. Tá? Também já fiz esse exame aí algumas vezes, tá? Várias vezes. A gente coleta o sangue, né, da pessoa, que a gente quer identificar se está tendo aí a presença do fator reumatoide ou não. E a gente adiciona um reagente específico, tá? Coloco uma gota do meu reagente e uma gota de sangue aí do meu paciente. E é feito em cima de uma plaquinha e eu vou ficar mexendo de 3 a 5 minutos, tá? Caso haja uma aglutinação, né, forma aí uma espécie de um leite coalhado, né, a presença de aí alguns grumos, eu tenho que a pessoa apresentou fator reumatoide positivo, tá? Volto a frisar, eu não consigo saber qual doença que a pessoa tem, porém, a quantidade
de fator reumatoide ali presente, né, vai me informar qual é o grau dessa doença. Por muitas vezes a doença está no início ou num grau aí um pouco mais elevado, tá? Dentro de uma escala, gente, aí de 1 para 80, né, eu consigo já afirmar que a pessoa ela é sugestivo de artrite reumatoide, tá? Por quê? Porque eu tenho uma grande quantidade aí de articulações no corpo. Então, essas articulações sendo atacadas constantemente né, ao longo aí da nossa vida, vai me dar uma grande quantidade de proteína, de fator reumatoide, e eu tenho aí esses indícios da presença dessas doenças, tá? O fator reumatoide, gente, como eu disse, ele serve para eu detectar várias doenças, tá? Então eu coloquei aqui, ó, nessa lista, quais são essas doenças que eu posso estar identificando. Vale lembrar que não são somente doenças autoimunes, tá? Mas, ó, lúpus eritematoso, síndrome de Sjögren. Essa síndrome aqui, gente, ela é uma síndrome, é uma doença autoimune, né, quando o sistema imunológico ele começa a atacar as glândulas lacrimais e sudoríparas da pessoa. Então causa aí olhos e boca seca. Tá? A pessoa vai ter que passar o resto da vida dela pingando colírio, hidratando sempre a boca para ela não ter problema. Tá? Uma outra doença que eu coloquei aqui é a vasculite, que é a inflamação dos vasos sanguíneos que dificulta a circulação, principalmente na região das extremidades, tá? Forma um monte de petequia, que são pontos vermelhos. É uma doença bem feia de se ver assim nas extremidades, tá? Das pessoas, mãos e pés. A esclerodermia, né, que é uma doença também autoimune que prova alteração aí na coloração da pele e vasos sanguíneos, né, das pessoas. Às vezes ela é confundida, né, com vitiligo, mas não é o caso, tá? E a mononucleose, que é uma doença aí bastante, né, comum, que também é chamada aí de doença do beijo, né, que é gerada por uma infecção por um vírus, né, Epstein-Barr, aonde esse vírus ele vai gerar aí algumas dores musculares, né, na pessoa, dores fortes, tá? Que pode até alterar a configuração aí das articulações, né, das articulações das pessoas, e uma dor muito aguda quando ela vai engolir os alimentos, tá? Então, além de outras doenças, né, como sífilis, malária, problemas hepáticos, infecção no coração e leucemia. Tá? Então a gente usa desse exame fator reumatoide para diagnosticar essas e outras doenças, ok? Gente, hoje, então, o que eu tinha para falar para vocês era esses 3 exames, tá? Só relembrando aí para vocês. O último foi fator reumatoide, o PCR, tá? E a anti-streptozina O, ok? Então, eu vou, né, parando por aqui. Já vou subir essa aula para vocês, eu vou mandar o link, já me pronuncio no grupo e voltamos a conversar amanhã no nosso próximo componente de tecnologia, ok? Então, muito obrigado, um abraço e boa noite.